E também tem informação chegando de Brasília, também trazendo um pouco da agenda do dia no que se refere às ajudas emergenciais ao Rio Grande do Sul. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai discutir com o governador do estado, Eduardo Leite, a dívida do Rio Grande do Sul com a União. Isaías Godinho, o fato é, a suspensão dos pagamentos, essa suspensão, ela já é dada como certa. A questão é como será feita essa suspensão, porque, por exemplo, o governador Eduardo Leite quer um prazo aí de pelo menos uns 2 anos da suspensão dos pagamentos para que o estado consiga se planejar nessa reconstrução. Isso mesmo, Carol. Muito bom dia para você novamente, para você daí de casa que acompanha a programação da CNN. Essa reunião vai ser por videoconferência, de acordo com o ministro-chefe da Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, onde o ministro da Economia, Fernando Haddad, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, devem discutir sobre a renegociação desta dívida. E como você disse, o que vai ser tratado vai ser justamente a moratória, que é justamente o prazo de quitação desta dívida. Se vai se estender até o fim desse ano ou se vai ser prolongada por pelo menos 2 anos para gerar o alívio nessa renegociação desses valores bilionários, em torno de 10 bilhões e meio de reais. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu na última semana que a cobrança desta dívida fosse suspensa por pelo menos 2 anos e fosse retomada de forma escalonada. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não se opôs a renegociar esta dívida, disse que o mérito deve ser discutido para que não se tenha nenhum problema jurídico e defendeu que esse prazo, de quitação da dívida fique em aberto para que possa ser prolongado caso o Poder Executivo, a União, prolongue se assim achar necessário. É um tema realmente bastante relevante nesse momento difícil que o estado do Rio Grande do Sul atravessa, e isso despertou também a atenção de parlamentares de outros estados, como o estado de Minas Gerais, que também reivindica aí a renegociação das dívidas. Mas a urgência, de fato, é o estado do Rio Grande do Sul que passou aí por essa tragédia e, de acordo com o governador Eduardo Leite, a renegociação desta dívida vai gerar um alívio para que se possa acontecer a reconstrução do estado, como a pavimentação de rodovias e a reconstrução de moradias. Carol, volto com você. Obrigada, Isaías. Essa reunião acontece na manhã de hoje, como disse o Isaías, por videoconferência. A gente vai atualizando você com relação ao que está acontecendo lá na capital federal. Inclusive, a Basília Rodrigues também está com a gente, direto de Brasília, para conversar conosco. Tudo bom, Basília? Bom dia. E aí, Carol, tudo bem? Muito bom dia para você. Todo mundo está com a gente aqui no Novo Dia. Vamos então falar um pouco sobre esse acordo, o que a gente consegue antecipar? Já temos aí o sinal verde da equipe econômica, de fato, vai acontecer a suspensão desses pagamentos. O governador já fala no que ele quer, esses 2 anos para a suspensão dos pagamentos dessa dívida. A equipe econômica deve atender esse pedido? É isso. Quais são as condições? O prazo para a suspensão dessa dívida, como fica também a suspensão dos juros sobre essa dívida, para que o valor não esteja pior na retomada do pagamento dessa dívida, e também outras condições, como cobrar uma contrapartida do governo local sobre a reconstrução do estado, para que, de fato, esses recursos sejam utilizados para reerguer os diversos municípios. Quase todo o estado foi tomado por inundações, enchentes, o que pode acontecer ao final desse prazo de 2 anos que está sendo aí ventilado pelos integrantes da equipe econômica aqui no Ministério da Fazenda. Hoje, Carol, além dessa expectativa de reunião com o governador Eduardo Leite, o que já está na agenda, então aí é oficial, é o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os seus ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Casa Civil, Rui Costa, marcado para 9 horas da manhã. Então tem muita questão financeira, mas também política sobre quais as condições que vão ser dadas para este acordo. A gente tem 2 pontos centrais da apuração aí. Prazo para suspensão dessa dívida, 2 anos. Há uma expectativa de que seja de 2 anos. Contrapartidas, como que o governo local vai, de fato, utilizar esse espaço nas contas públicas para reconstruir o Rio Grande do Sul. A gente está falando de uma dívida estimada pela Fazenda Nacional em 100 bilhões de reais, é muito dinheiro. A cada ano de suspensão dessa dívida, sendo que a União é o principal credor, então é para quem o Rio Grande do Sul mais deve, a cada ano de suspensão, isso poderia corresponder a um alívio
nos cofres públicos gaúchos de pelo menos 3,5 bilhões. Então, a gente está falando de um montante muito maior da dívida, 100 bilhões de reais, mas essa moratória, né, essa suspensão da dívida por 2 anos, a cada ano você estaria contando 3,5, 4 bilhões de reais. Então, isso aí poderia dar um alívio temporário. A gente está falando de uma suspensão temporária. Vários detalhes deste acordo, dessas conversas ainda estão sendo acertados, porque a gente está falando do Rio Grande do Sul como o segundo estado com a maior proporção de dívidas, né? Quando você faz aí um cruzamento de dados, o quanto entra de arrecadação de impostos e o quanto sai para o pagamento de dívidas. Então, é um estado super endividado, né? Mas tem o Rio de Janeiro que está mais endividado ainda do que o Rio Grande do Sul. Então, qual a repercussão disso sobre outros acordos, porque acaba pressionando também a União? Claro que os gaúchos passam por uma situação excepcional, por uma situação sem precedentes, mas se receberem este alívio no pagamento das contas, isso poderá sim repercutir em pressão aí nas conversas de outros governadores aqui com a União. E aí, Basília, a gente está falando da dívida do Estado com a União e o que também a gente pode esperar em termos de acordos, em termos de anúncios para o cidadão, para a pessoa física no Rio Grande do Sul. Por exemplo, quando a gente fala de produtores rurais, há uma grande preocupação com a situação deles por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Algum anúncio também previsto? É isso aí, olha, que a gente vai falar agora, para quem está acompanhando a CNN, já está valendo, Carol, que é a renegociação de operações de crédito rural em municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, como você muito bem colocou, esses empresários rurais que foram lá no banco, pegaram crédito, né, pegaram empréstimo, então estão endividados, como é que vai pagar essa dívida agora, né? Teve uma decisão em reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, o CMNE, autorizando, então, essa renegociação de operações de crédito. Isso vale para os municípios atingidos por enchentes, alagamentos, chuvas intensas, enxurradas, vendaval, deslizamentos e inundações. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, são quase 500 municípios. Mais de 80% desses municípios foram tomados por esta calamidade e tiveram seu estado de calamidade reconhecido pelo governo federal, também pelo governo local. Então, a gente está falando de boa parte do estado e os produtores dessas regiões que têm dívidas com os bancos, todos os bancos, instituições financeiras, terão, de acordo com essa decisão do Conselho Monetário Nacional, ficam autorizadas a prorrogar o vencimento dessas parcelas. Então, quem tinha dívida a partir de maio até 14 de agosto desse ano, poderá voltar a pagar estas parcelas a partir de 15 de agosto deste ano. Então, dívidas entre 1º de maio e 14 de agosto poderão ser postergadas para depois de 15 de agosto. Fica aí a critério das instituições financeiras. Mas esta decisão, essa autorização já está sendo dada pelo Conselho Monetário Nacional. A gente que chega cedo aqui, já dá uma olhada aí no Diário Oficial da União, a Brenda, que está todos os dias aqui conosco, cuidando aqui da lojinha em Brasília, logo cedo, passou ali o pente fino no Diário Oficial e viu que esta publicação já está feita. A reunião aconteceu na sexta-feira, foi uma reunião extraordinária do CMNE, Carol. No fim de semana tinham aí algumas repercussões, já tinha saído no site do Banco Central, mas agora está publicado no Diário Oficial da União. Informação chegando com Basília Rodrigues, que vai estar de olho hoje em muitos acontecimentos, muitos anúncios previstos também na capital federal. Daqui a pouquinho ela conversa mais conosco. Até já, Basília.